Hoje nós estamos falando aqui sobre preparação para vestibular, né? Aí, chegando no final do ano, as inscrições já estão sendo feitas, e aí, né, começa a ansiedade, né? E eu estou recebendo aqui o psicólogo e orientador vocacional Ricardo Souza. Bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia a todos os telespectadores. Gostaria de agradecer o convite, a participação e também salvar, né, dar uma ajuda, né? Para o pessoal, porque é bem tenso, os familiares, né? O pessoal todo aí que está vendo a gente. Porque eu acho que é mais emocional, né? 60% emoção e 40%, mais ou menos, conhecimento, não é? Eu acho que é muito mais esse lado emocional do que tudo, não é, professor? Porque, na verdade, a questão emocional, ela influencia muito a vida da gente. Uhum. Então, a gente tem que saber equilibrar as situações e lidar com essas tensões. Toda situação que está ligada à avaliação, que está ligada à possibilidade de que a gente tenha que concorrer com outras pessoas, tudo isso gera ansiedade e pode chegar ao estresse. Então, essas são as duas situações que devemos ficar atentos em relação a isso. Como lidar com a concorrência, né? Porque dependendo do curso, a gente sabe que as vagas são, né, bem pequenas para uma multidão de gente, né? E daí só quando você já vê isso, já cria aquela ansiedade, como você estava falando. Mas como a gente trabalha, como trabalhar isso, hein? Como é que a gente faz? Então, o que a gente sempre sugere e orienta é que a pessoa tenha o foco em si mesmo. A questão da concorrência, ela deve ser levada em conta, mas como estatística, como uma condição de preparação, não como um fator preponderante na condição de escolha ou da realização da prova, enfim. Então, a gente tem que ter o nosso referencial, a nossa preparação e a condição, de fato, de um estudo baseado nos seus próprios conhecimentos. Porque a quantidade de vagas é a mesma, independente da quantidade de concorrentes. Então, se você precisa de uma vaga, você não tem que estar preocupado com outros candidatos. Então, você precisa de uma vaga, basta e tá bom. Agora, existe ansiedade também, né? Tem pessoas que deixam de fazer uma série de coisas para ficar só estudando e vira aquela loucura, né? Como trabalhar essa ansiedade? Eu acho que uma rotina de estudo, quais são as suas dicas? Como fazer para esse tempo de preparação? Então, nesse aspecto, a gente sempre fala que a palavra-chave é o equilíbrio. Tudo que a gente faz em excesso, ele se torna prejudicial. Então, se estuda-se em excesso, isso não é positivo. Não vai ajudar também. Não vai ajudar também, porque vai trazer consequências desagradáveis e não necessariamente o êxito naquilo que você está buscando. Então, aí vale a pena, sim, a preparação, a organização, a condição de estudo prévio, dentro de um ritmo adequado, levando em consideração o seu perfil. Não adianta você imprimir um ritmo além daquilo que você é capaz de ter. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente exagera na dose e aí, na verdade, o resultado não é o esperado. Porque tem gente que deixa de... Eu conheço, né, os vestibulantes aí que às vezes que entra nessa concorrência louca, né, nesse estudar assim loucamente, que deixa de comer, deixa de dormir. Por exemplo, deixar de dormir já não vai fazer bem, né? Porque a concentração vai diminuir, você não vai conseguir aprender nada, né? Então, a gente tem que saber, né, dosar e equilibrar tudo isso. É bom também, né, passear, lazer, não é? Não pode ficar só no estudo. O que a gente sempre coloca é que a vida não pode parar em função do estudo, em função daquela prova. Porque, na verdade, aquela prova faz parte da sua vida e ela não é a sua vida. Então, a sua vida é composta de outros fatores, de outras condições que são também importantes e fundamentais. Então, o que a gente coloca é que não dê um peso ou uma importância excessiva à prova em si ou, às vezes, a uma universidade específica e isso acabe transformando a vida da pessoa num transtorno geral. E aí desorganiza o ambiente familiar, desorganiza a própria pessoa, gera situações de estresse, uma condição de fato de desgaste emocional e aí acaba perdendo o rendimento.
E aí a pessoa não atinge o objetivo, porque acaba se desgastando além do necessário. Agora, existem também as pressões interiores, né, e a exterior, né? E a interior é aquela, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir passar? Será que o meu conhecimento é o suficiente para enfrentar, né, essa concorrência, essa prova, enfim? E existem também as exteriores, né, que acaba o pai querendo, né, olha, não, mas olha, faça esse curso, faça aquele, né? Então existe isso também. Como lidar com essas pressões, tanto a interior como a exterior? Aí está a velha condição de crise do ser humano, porque a gente às vezes se depara com situações que a gente tem que corresponder a uma expectativa externa, uma expectativa familiar, uma expectativa de um grupo social em que a gente está inserido, em expectativas fora do que a gente tem como meta pessoal. Agora, a escolha profissional e a condição de lidar com essas expectativas, a gente precisa tomar cuidado, porque quem vai exercer a profissão e quem vai conviver com essa profissão ao longo da vida é a própria pessoa. Então é importante aí ter uma condição de diálogo com a família, de entendimento daquilo que se quer, de conhecimento específico da área que se pretende atuar, para que não tenha essas diferenças. E se houver essas diferenças, que consiga equilibrar isso da melhor maneira possível, para que não se tenha a condição de exagero, porque às vezes muitas situações em que a pessoa escolhe uma profissão ou escolhe uma área de trabalho está muito ligada a corresponder ao que os outros querem, então algo fora dele. Então isso muito provavelmente vai trazer dificuldade com a realização pessoal, e passar uma vida toda sem realização pessoal fica uma situação muito complicada. Então tem que saber fazer bem a escolha, e a gente fica nisso, né? Razão e coração, né? Que não é fácil, porque muitas profissões também a pessoa acaba escolhendo por causa de mercado de trabalho, né? Aquilo que tem pago mais, né? Às vezes vai ficar tanto tempo na faculdade para atender coração, né? Emoção, e às vezes as pessoas acabam fazendo também a opção, não é, pelo mercado de trabalho. Mas isso que você está falando é muito importante na hora de escolher, né? Porque o que adianta, né, a pessoa conseguir um bom emprego depois, né, por causa do seu curso, enfim, mas não se realizar pessoalmente. E aí complica, né? Porque você acaba não exercendo o seu sonho, né? Aquilo que está dentro do seu coração para atender uma demanda de mercado, né? É complicado isso também, né? Isso também é uma outra situação, porque a gente for pensar em condição de vocação, né, aproveitando esse espaço da TV Canção Nova, e a Canção Nova trabalha muito essa condição de vocação pessoal, a gente tem que levar em consideração esse aspecto também. Por conta do mercado, às vezes as pressões são grandes, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de renda e a condição de oferta de vagas. Mas o que a gente percebe e nota é que se você é um profissional que gosta do que faz, que tem paixão naquilo que você faz e que você não tem dificuldade em lidar com aquela profissão, que você gosta daquilo, muito provavelmente você vai ter sucesso na sua área. Então a gente encontra, sim, muitos profissionais que de repente fazem formação em áreas que são tidas como subalternas ou áreas pouco que dê um resultado financeiro maior e que tem uma condição de vida muito boa e que tem uma realização pessoal também muito boa. Então isso também é um exemplo de outro lado da moeda. Então a gente precisa aí equilibrar de fato essa situação. E buscar essa condição para que a gente não tenha, e que a pessoa também às vezes não leve para um lado, só do ponto de vista de mercado, com base em aspectos financeiros ou status, porque isso tudo, de uma certa forma, acaba passando. E aí a pessoa às vezes se desgasta tanto para manter aquele status, porque está fazendo algo fora do que está ambientada, e aí vai ter que suprir isso de uma outra forma. E aí a gente tem casos de muitas dificuldades. A Marta Betânia, ela diz o seguinte: o aluno tem que saber a escolha certa e dedicação. Então, para ela é isso, dedicação e escolha certa. Porque, para ela acha que hoje tem muito desperdício de tempo
e dinheiro pela falta de dedicação. É verdade, e justamente é o que a gente estava conversando aqui ainda há pouco, quando a gente estava vendo a matéria, Rodrigo, falando disso, né? Quem faz a diferença, quem vai fazer a diferença aí na aprovação, né? E é importante a gente saber, assim, alguns critérios, né, para que a pessoa possa se nortear. Quem vai fazer essa diferença? Então, aí vale sempre aquela condição de bom senso. Né? Novamente, eu reforço a condição do excesso, que não adianta excessos nessa hora. O que é necessário é uma organização prévia em relação aos estudos, uma dedicação às matérias que, de repente, se tenha mais dificuldade, ou que tenham dúvidas, ou que, de repente, te deixe numa posição um pouco desconfortável. E aí, nesse sentido, a gente coloca a importância de tentar quebrar as barreiras daquelas matérias que, de repente, acha que não gosta. Eu falo acha que não gosta porque, às vezes, a pessoa não conhece a essência da disciplina e aí fica com aquela barreira, com aquela condição de que isso eu não consigo aprender. E isso dificulta o aprendizado. E a condição de disciplina. Não dá para ter um estudo adequado se você não tiver disciplina. Tem que tomar cuidado com essa condição do tempo, porque existem os ladrões do tempo aí. Né? De repente você vai fazer uma pesquisa na internet, ou às vezes você de repente vai conversar com algum amigo, vai estudar fora, e você acaba excedendo o tempo naquilo ali. Porque uma coisa puxa a outra e um assunto vai chamando a atenção para outro. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. E uma condição importante é usar a área ou o círculo que a pessoa mantém de relacionamentos. Então isso também favorece, porque você vai imprimir ações que vão favorecer o estudo em outros momentos. Então se você vai dar uma volta, se você vai passear, se você vai dar, de repente fazer uma visita para um amigo, você pode usar esse momento para isso. E também a condição de usar os momentos de espaço para que você estude nesses momentos, num transporte, numa ida para a escola, enfim. Então, aproveitar o tempo. Ok, olha, a gente tem algumas dicas aqui, espero que você, né, tenha te ajudado aí em casa, enfim, mas é isso, né? Eu acho que 2 pontos legais que a gente falou aqui é justamente isso, disciplina, né? Porque sem disciplina a gente não consegue nada, né? E principalmente para as pessoas que têm tempos reduzidos, se não tiver disciplina não vai conseguir mesmo, trabalha o dia inteiro, como é que vai fazer? Então tem que se programar direitinho, não adianta passar a noite estudando, como a gente viu. E outra coisa, né, que eu achei muito importante, às vezes a gente vê tantos profissionais mal-humorados, né, que você chega, te atende mal, ou às vezes, né, tão rancorosos, sei lá, às vezes você encontra pessoas assim de mal com a vida, né? E aí a gente se pergunta, será que fez a escolha certa, né? Então, olha, não vai pela razão, né? Eu acho que tem que ser um misto, na verdade, a razão e o coração juntinhos, porque se você faz uma escolha só pela razão, você pode se decepcionar muito futuramente, não é isso? Olha, muito obrigada pela sua participação, viu? Deus te abençoe e boa sorte, né, a todos aí que estão tentando, né, e já fizeram a inscrição e estão se preparando.